Ok. Oh, Então vamos lá. Bom dia a todos. Uma bênção estar aqui com os irmãos, agradecer a presença de cada um que está conosco. Que Deus possa abençoar nesta manhã o coração de cada um dos irmãos. E dar uma resposta no coração dos irmãos daquilo que ocupa a mente, o coração, preocupação, ansiedade, que está, porventura, no coração dos irmãos, né? Vamos começar nossa reunião. Gostaria de ler um texto lá em Isaías, capítulo 44, já que o tema da mensagem de hoje é não temas, né? Eu gostaria de ler esse texto, Isaías 44, de 1 a 6. Diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto a ribeiro das águas. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará o nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração nesta manhã. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos fortalece todos os dias. Tua palavra, ó Pai, que nos revigora. A tua palavra, ó Pai, que todos os dias nos dá força para continuar, ó Senhor, acreditando nas tuas promessas e também, ó Pai, trabalhando na tua seara, Senhor. Que o Senhor abençoe o coração de cada homem aqui nesta manhã, cada lar que está aqui, ó Senhor, representado pelo seu sacerdote, ó Deus, que o Senhor possa nos fortalecer e nos ajudar. Abençoe o teu povo, ó Deus, que nos trará uma palavra de desafio, de encorajamento, uma palavra, ó Pai, relembrando as tuas promessas. Obrigado por tudo e abençoe mais uma vez o coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem o meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As
seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza a calma, que não poderá findar, firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Glória a Deus. Amém. Seja uma inspiração para nós nesta manhã. Chegou mais alguém aí, Moura? Chegou sim. Chegou o Abdu, aqui da PIB. Abdu. E, por enquanto, e o Edson Morizzi, o Vulgo Japa. Ok. Aí. Estamos com 25 pessoas na sala nesse momento. Ok. Então, nós vamos lá para o nosso momento de oração e separação em salas, né? Está colocando alguns pedidos que os irmãos, se der, lembra de a gente estar orando pela paz no mundo. A gente está sempre buscando a paz entre os homens, né? Vamos estar orando pelo nosso Brasil. Vamos estar orando também pela nossa denominação e por nossas igrejas. Vamos estar orando uns pelos outros nas nossas questões pessoais. E que Deus esteja abençoando este momento também, nessa divisão de salas. Vamos nos lembrar das igrejas aí, né, que estão em sucessão, né? Para que Deus possa estar abençoando aí a todas essas igrejas, né? Nesse processo todo. Pedimos aí pela Igreja do Brás, que agora está nesse processo de preparação para receber o pastor, que vem em julho. O pastor Irlande assumiu a interinidade lá da igreja para preparar a igreja, né? Então, nós devemos também estar acompanhando. Ontem conversei bastante com o pastor Irlande e, logicamente, pede as nossas orações para esse processo que está acontecendo lá e nas demais igrejas também, né? Oramos pela liderança dos homens no Brasil. Tivemos uma boa conversa com o pastor com o irmão Jairo Peixoto, lá em Brasília, e também por telefone esses dias. Esse grupo, vamos dizer, estamos fazendo parte desse grupo agora e temos convidado, incentivado aos homens também de estarem conosco para a gente poder trabalhar isso cada vez mais, né, com os homens batistas aí nesse trabalho que nós estamos fazendo e outras igrejas também fazem. Vamos lembrar sempre dessas orações aí nos nossos grupos. Estou abrindo as salas, daqui a pouquinho voltamos.
Vamos lá. Quando nós decidimos investigar o que estava por trás das grandes organizações de defesa do meio ambiente, nós esperávamos... Vamos falar de quem tem todo o poder. Somente um que pode tudo fazer. Criou a terra e o céu, um filho se nos deu. Esse é o nosso Deus. É soberano, ele é soberano e não deve a ninguém. Está sempre pronto, atendendo alguém. Traz esperança ao que não tem. Ele arranca o mal e deixa tudo bem. Ele é soberano e não deve a ninguém. Está sempre pronto, atendendo alguém. Traz esperança ao que não tem. Este é o nosso Deus. Ó, como é bom servir ao Deus de Abraão. É muito bom, sua mão nos traz proteção. Sentir o seu amor tão grande e também o seu poder. Esse é o nosso Deus. É soberano, ele é soberano e não deve a ninguém. Está sempre pronto, atendendo alguém. Traz esperança ao que não tem. Ele arranca o mal e deixa tudo bem. Ele é soberano e não deve a ninguém. Está sempre pronto, atendendo alguém. Traz esperança ao que não tem. Este é o nosso Deus. Suavemente, vento no ar. Pode ser no barulho do mar. No trovão bem forte vai passar. Com a sua voz faz a terra abalar. É soberano, ele é soberano e não deve a ninguém. Está sempre pronto, atendendo alguém. Traz esperança ao que não tem. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Este é o nosso. Ele arranca o mal e deixa tudo bem. Este é o nosso Deus. Amém. Muito bom. Amém. Muito bom. Pastor Alexandre Rubens, bom dia mais uma vez. Pastor Alexandre, liga o som aí. Habilita esse som. Bom dia, meus queridos. Muito bom. Mais uma vez, bom dia ao pastor Alexandre Rubens, a todos que estão na sala. E agradecemos, viu, pastor Alexandre, a sua disponibilidade de estar conosco. Nós nos encontramos lá em Recife, na Convenção Batista Brasileira. Fizemos o convite na semana para ele estar falando conosco. E ele está aqui conosco hoje, trazendo uma mensagem com um tema bastante importante, que é do que nós temos medo hoje, né? Do que ter medo? Por que ter medo? Né? Tenho certeza que será uma palavra que falará a todos ao coração. Informo a vocês que nós já estamos com a nossa agenda de preletores praticamente pronta até julho, inclusive com alguns pastores aí que a gente conseguiu contato lá na convenção que vão estar. Pastor Fausto Vasconcelos, Michel Piradini, pastor Ilquias, pastor Zé Maria da Ordem, temos também o pastor Juan da PIB lá de BH, uma série de nomes que nós conversamos lá e eles vão estar nos ajudando nesse trabalho de homens. E também
nós passamos a fazer parte do conjunto, do grupo da liderança de homens do Brasil. São 174 homens, 147 homens que estão naquele grupo. Estamos convidando também a eles estarem participando. Muita gente do Norte e Nordeste que é o que não tem, vamos dizer, muita representatividade conosco aqui. Então, a perspectiva do trabalho para esse ano é muito boa. Vamos estar orando por esse trabalho de homens. Pastor Alexandre Rubens, muito obrigado mais uma vez. Eu vou estar pedindo ao pastor José Carlos, ali de Cajamar, da Memorial de Cajamar, esteja orando pela vida do pastor Alexandre, que vai trazer a mensagem para nós nesse momento. Amém. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer pela oportunidade que nos dás de estarmos juntos e ouvirmos já a tua mensagem cantada, e agora, através do teu servo, fala através da sua vida, dos seus lábios, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, para que nós possamos ter a edificação e cumprir o propósito que o Senhor tem para nós nesta manhã. Nós te agradecemos. Usa-o, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Alexandre, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos. Eu quero dizer que é um prazer estar com vocês e, ao mesmo tempo, agradecer a oportunidade, porque é a segunda vez que temos essa oportunidade de estarmos falando aqui com os irmãos e eu quero agradecer de coração, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aos colegas, aos pastores, aos amigos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Eu quero compartilhar com vocês um tema que Deus falou ao meu coração quando eu estava escrevendo o artigo para a revista do Homem Batista. Tenho tido a oportunidade de estar falando, escrevendo ali sobre a saúde do homem batista. Já temos uma tiragem que já está pronta para serem distribuídas este ano. A primeira remessa já foi distribuída, como os irmãos podem ver. E eu escrevi esse tema, estou pensando exatamente num dos sentimentos mais primitivos que o ser humano tem, que começou ali no Éden e que vem fazendo parte da história do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da vida do homem pós-Éden, e que tem destruído, tem vida de muitas pessoas, quando não, tem paralisado a vida de outras. Então é sobre medo, e é um tema, está na forma de pergunta. Medo do quê? É muito subjetiva esta pergunta, porque cada um sabe exatamente quais são as circunstâncias, quais são os seus monstros existenciais, que, embora pela fé tenhamos que enfrentá-lo, não vai excluir a realidade de que somos pessoas temerárias. Tememos um problema de saúde, tememos que algo não venha dar certo com os nossos filhos, tememos a situação que o nosso país muitas vezes passa, com mudanças ou não de governos, com políticas públicas. Tememos o problema da insegurança, a violência que todos os dias estão aí estampados nas telas da televisão. Jesus, certa vez, já chegou até a falar sobre o tema, porque o medo ele passa a ter múltiplas facetas. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos é somente um versículo de Gênesis capítulo 15, versículo 1, tendo como objetivo de falar como plano de fundo um contexto sobre a vida de Abraão, nosso pai da fé. Por que não falar sobre medo, começando por Abraão, nosso pai da fé, e como Deus acabou dando uma resposta para ele, de forma em que o medo passa a ser secundário quando nós colocamos a nossa fé em ação. O capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o seu escudo
e o seu grandíssimo galardão. Quando Deus se aproxima de Abraão para refazer a sua promessa, a sua aliança, isso estava muito claro que, a princípio, esta palavra de ânimo, esta palavra de restauração que Deus comunica para Abraão, estava relacionado ao medo que ele tinha de não se cumprir a promessa. Deus já havia falado para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas até esse momento, muitas coisas ocorreram no cenário de sua vida e o mais desejado não havia acontecido. Nós vamos ver que a história de Abraão, ela é recheada de situações temerárias. Quando nós olhamos, por exemplo, quando ele nega para o rei do Egito que a sua esposa, né, com medo de perder a vida, não era sua esposa, e sim sua irmã, ele também estava cometendo um ato falho de medo. O medo nos leva a abrir mão de coisas preciosas. O medo nos leva à autonegligência. Às vezes nós encontramos durante nossa caminhada do ministério pessoas que têm medo de orar por conta de ter medo de ouvir o não de Deus com relação à necessidade que estão passando. Pessoas que se desanimam porque acreditam, de alguma forma negativa, que Deus, se aproximar de Deus, passa a ser algo temerário no sentido negativo, a ponto de achar que Deus somente o trata para puni-lo, para rejeitar, para não ouvir as suas orações. Nós estamos vivendo um tempo em que se consome muito material líquido através da internet e muitas vezes as pessoas não têm tempo de elaborar a sua experiência pessoal com Deus, algo que ocorria durante épocas remotas, em que era muito comum e natural as pessoas falarem que passaram algum tempo de joelhos buscando a presença do Senhor, que através da experiência da presença do Senhor tiveram suas vidas renovadas, que a experiência da fé fizeram com que eles vencessem algum dilema difícil em suas vidas. O que tem ocorrido hoje, nos nossos dias, é um problema de sanidade pública. Se nós olharmos com outros olhos, com os olhos da ciência comportamental, nós vamos perceber que as pessoas não estão bem emocionalmente. Estamos vivendo um período de depressão, não só a questão pré-pandêmica, pandêmica e pós-pandêmica. O homem já havia terminado o seu período do século XXI, já com seus dois pés no estresse, na ansiedade, na depressão, em pânicos, em fobias, de sorte que o grande problema do ser humano do século era a ansiedade, tem sido problemas de ordens emocionais, mentais, e isso tem destruído a vida de muitas pessoas. E eu fico olhando que, de uma maneira assim muito tranquila, eu posso dizer que a causa de tudo isso vem exatamente do medo. O medo, muitas vezes nós não percebemos, mas a maioria dos transtornos, a maioria das dificuldades no relacionamento, a maioria dos bloqueios emocionais, a maioria das dificuldades tem a sua raiz no medo. E eu digo isto porque não é somente uma questão de constatação da ciência. A ciência só vem constatar aquilo que a Bíblia já havia confirmado há muito tempo. A Bíblia já tem dito para nós que o medo ele tem um efeito colateral do jardim do Éden, da queda do homem. O primeiro sentimento que mais perturbador da vida do ser humano foi dizer essa seguinte frase que está registrada no Velho Testamento: eu ouvi a tua voz e temi. Adão se escondendo, Adão temendo, Adão sentindo toda a somatória de todos os seus medos, sentindo toda as suas estruturas sendo destruídas e fugindo de quem não deveria fugir. O medo. O medo é a causa de grandes problemas. Já em épocas mais remotas, década de 80 e 90, era
um tabu tratar sobre questões como esta. Dizer que crente não tem depressão, dizer que crente está passando por um período de pânico, está tendo crises de ansiedade, era considerado pessoas que estavam em pecado, era considerado pessoas que não estavam tendo uma vida digna com Deus. E aí, com o tempo, eu me lembro que era até um pouco mais difícil tentar mostrar para essas pessoas na Bíblia que pessoas que nós consideramos como pais da fé, heróis da fé, e que muitos deles estão ali naquela galeria de Hebreus 11, tiveram os mesmos temores, as mesmas dificuldades, passaram pelo território do Vale da Sombra da Morte, e que se não fosse a misericórdia de Deus, eles não teriam passado. Aí eu vejo que a Bíblia conta que Adão, Abraão, Gideão, Pedro, Elias, Jacó, Isaac, os discípulos no barco em alto mar, Josafá, Jó e tantos outros servos de Deus, que são pessoas ilustres, pessoas que muitas vezes olhávamos somente este ponto heróico e que nos cegava, neblinava a nossa visão e a nossa percepção sobre o quanto eles também, nos momentos mais difíceis, como Davi, quando ele sentiu medo pelo fato de seu filho querer matá-lo, destruir a sua vida, quando ele também sentiu medo espiritual, existencial de perder a presença do Senhor, como todas estas coisas fizeram parte da construção desses personagens. A igreja, nos dias de hoje, tem vivido uma época em que não tem olhado para esses tecidos tão importantes da nossa interioridade, que é aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Nós vivemos uma época em que existia uma teologia do triunfalismo, que dizia que nós tínhamos que vencer, dizíamos que tínhamos que declarar, dizíamos que somente se nós fizéssemos um ritual em que houvesse uma confissão de fé, tudo iria mudar, porque admitir que nós temos fraquezas, admitir que temos áreas a serem trabalhadas, isto estava depondo contra Deus. Vivemos um período, numa época em que as pessoas estão voltadas para uma teologia liberal, em que o maior foco é dizer, faça o que você quiser e não precisa temer Deus, está tudo bem, porque Deus já resolveu tudo isso na cruz. E isso tem também colocado as pessoas numa situação muito difícil. Vivemos um período também em que temos enfrentado a teologia da prosperidade, em que o maior foco é dizer que a espiritualidade do ser humano, ela vale aquilo que ele tem no bolso, as suas conquistas, seus grandes testemunhos, aquilo que Deus tem feito em sua família, a empresa que estava quebrada e que agora ela foi restaurada. Nós vivemos exatamente num período em que o homem tem procurado e tem demonstrado um grande medo, um medo de perder o objeto de desejo, o objeto de conquista, o objeto que faz um homem ser inflamado em seu ego, o medo de perder o controle, de perder o sentido de posse e conquista. E não é isso que nós vemos quando olhamos para a Bíblia. Nós vemos homens extremamente piedosos, tementes ao Senhor, que muitas vezes, diante de certas situações, eles dizem, eu não sei o que fazer, apresentam diante de Deus o seu medo, apresentam diante de Deus as suas dificuldades, e Deus mostra-se graciosamente misericordioso. Quando eu olho para esse tema, quando eu olho para esta realidade, eu vejo que esse texto nos mostra que existe, pelo menos, 2 tipos de medo que temos que lidar todos os dias. O primeiro tipo de medo que nós temos que lidar todos os dias é aquele que, primeiramente, é chamado de medo instintivo, o medo positivo, aquele que está ligado à proteção, à autopreservação. Esse medo é um medo que não é pecado, é um medo que deve ser cultivado, é um medo que nos leva a perceber grandes contextos de perigo, de insegurança, e o medo, por exemplo, da violência, de acidentes, de situações catastróficas, de situações que envolvem diariamente algum tipo de risco de morte. Este tipo de medo é um medo
é o medo como um mecanismo de defesa que o próprio Deus, ao nos criar, incluiu em nós, para que ninguém venha sair por aí saltando sem paraquedas, para que ninguém venha aí cometendo atos deslocados da própria vida. Nós sabemos que esse medo comum, esse medo positivo, esse medo com instinto de proteção, o medo como um mecanismo de defesa, ele é totalmente didático e ele é preventivo, nos ajuda a trabalhar com a segurança da nossa própria vida, da nossa própria família. Vamos criar métodos, meios para preservar e proteger a nossa vida, tanto de enfermidades quanto de bactérias, até mesmo medo. Esse medo, ele pode ser aplicado também na nossa vida espiritual. Quantas vezes nós olhamos no Velho Testamento esse medo sendo chamado com outro nome, que é temor. Temor do Senhor. O temor de perder a comunhão com Deus. Hoje, nós vivemos num período em que as pessoas têm medo de tantas outras coisas. Eu questionei muito o período da pandemia no sentido positivo, é óbvio. Nunca apoiando nenhuma ideologia A ou B a respeito do uso ou não uso de máscara, de movimentar-se ou não se movimentar, do fique em casa ou fique na rua, de maneira nenhuma. Mas uma coisa eu constatei na vida de muitos servos do Senhor dos nossos dias, que eles me pareciam apresentar, eu quero dizer mais uma vez, entre aspas, me pareciam apresentar terem muito mais medo do vírus da pandemia do que de perder a comunhão com Deus. Eu fiquei questionando e perguntando para mim, algo muito pessoal, Senhor, se nós tivermos que atravessar a pandemia para te encontrar, será que teríamos condições de enfrentar esta torrente de medo que vem sobre nós, que vem sobre o mundo? Porque quem é que não sentiu medo? Quem é que não sentiu insegurança? Mas a questão é, o que eu faço com esse medo? Meu medo está posto aonde? Em quem? Em quem ele se baseia? Qual é o objeto que me causa mais temor? Então, o medo, esse medo positivo também ele é aplicado na nossa vida espiritual, e isso é como nós dizemos que é fruto de uma regeneração, algo que é provocado pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva a temer, a não pecar, para não se afastar do nosso Deus, a temer, a não destruir o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus, colocando coisas que podem atrapalhar e prejudicar a saúde. Evitar com que certas palavras sejam ditas para que não magoe, não machuque o coração do meu próximo. Então, ele é um medo preventivo, um medo de prudência, um medo que envolve todas as áreas positivas da nossa vida espiritual, da nossa vida relacional, social, que nos ajuda a desenvolver bem o nosso crescimento como servos e servas do Senhor. Mas há um outro medo, um medo que nós precisamos tomar muito cuidado, porque este medo é um medo que muitas vezes, no sentido espiritual, o adversário de nossas almas pode utilizar desta metodologia para jogar laços sobre nossas vidas, que é o medo negativo, o medo que nós chamamos de medo que vem no aspecto psicológico, que nos causa excessos, nos causa pânico, que atrapalha a nossa saúde, que causa disfunção, que muitas vezes visa potencializar situações comuns que podem ser enfrentadas, podem ser superadas, mas que por conta desse excesso vem paralisando e paralisa a mente, o corpo, atrapalha a vida, dificulta as decisões e acaba se tornando num grande adversário, ou até mesmo, por que não dizer, um grande obstáculo para a vida de várias pessoas, que acaba impedindo com que essas pessoas se relacionem num aspecto relacional com as pessoas comuns, com a sua vida social e com a sua própria saúde psicológica. O medo negativo, ao que nós chamamos de medo irracional, ou fobias, eles se apresentam de formas patológicas, que geralmente está ligado à ansiedade e consecutivamente com os estresses, e por sua vez acaba criando
muitas vezes, a potencialização. Quando eu vejo esse texto, Deus olhando para Abraão e dizendo: Abraão, por que você está com medo desse jeito? Abraão, esse medo aí não é um medo comum. Abraão, esse negócio não está certo. É como se ele estivesse dizendo isso. Abraão, esse tipo de medo você não precisa ter. Pare de ficar sofrendo, angustiado, com ansiedade. Pare de ficar sentindo mal, adoecendo pelos fatos das promessas que eu tenho para você, achando que elas não vão se cumprir. O medo, quando ele é o medo patológico, o medo negativo, o medo irracional, muitas vezes ele acaba potencializando e generalizando, criando uma nuvem, confundindo a nossa visão a respeito até mesmo da promessa de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, eu vejo Abraão, um homem que havia temido quando teve que confessar a respeito de sua mulher, mas também vejo um Abraão que teve coragem de salvar o seu sobrinho, mas vejo Abraão também, que lá dentro, mas lá dentro mesmo, no seu íntimo, ainda precisava ser trabalhada essa questão sobre o medo. É interessante que quando você vai lendo, fazendo a leitura da história de Abraão, você vai percebendo a evolução de Abraão. E aí ele vai se desprendendo ao longo desse tempo, e Deus chega ao ponto do ápice de arrancar todo o medo patológico, o medo que muitas vezes vem sobre uma forma de domínio, ou até mesmo, nos dias de hoje, espiritual. Lá no ápice, quando Deus o convida para que ele pudesse sacrificar o seu filho. E ele vai. E naquele momento, naqueles últimos finais, a Bíblia só vai registrar isso lá na frente, que Abraão não teve mais medo. Abraão tinha uma coragem, uma fé. Ele saiu do medo para a fé de uma forma tão absoluta. Deus trabalhou com seus medos. Deus trabalhou com seus dilemas, Deus trabalhou com as suas preocupações da vida, Deus trabalhou com as suas expectativas, que, primeiro, na interpretação do próprio apóstolo Paulo, ele lutou com esperança contra a própria esperança. E isso é uma façanha incrível. Segundo, na leitura, na interpretação do escritor de Hebreus, ele acreditou que mesmo que chegasse ao final de matar o seu próprio filho, Deus iria ressuscitar o seu próprio filho após o momento do ato da morte. Isto mostra como Deus sabe construir a nossa vida, a sombra dos nossos medos, de uma maneira muito linda na caminhada cristã que temos com Ele. Então, meus queridos, não existe crente pronto. Não existe super crentes, não existe heróis da fé que não passe por um processo de crescimento espiritual, no qual a cura começa de dentro para fora de nossas vidas. Quando eu vejo aquela situação do nosso apóstolo, do nosso querido pai da fé, nós vimos que ele passou por algumas experiências difíceis. Mas eu quero chegar à conclusão dessa reflexão num ponto que ocorre a partir da fala que Deus diz a Abraão. A pergunta que volta à tona novamente é: medo de quê? Tornando-se homens com resposta. Uma das grandes questões da vida é justamente essa: como vencer o medo? Como vencer as coisas mais intrigantes, inquietantes, angustiantes? E o patriarca Abraão mostra algumas verdades aí através da sua vida que pode nos ajudar. A primeira resposta a esta pergunta, medo do quê? É que temos que ter fé para que Deus mude o nosso caráter. A fé
A resposta tem a ver com a fé para mudar o caráter. Muitas vezes Deus nos dá graça para enfrentarmos determinados desafios quando eles aparecem. Ele não dá graça e força quando eles, não antes, mas muitas vezes quando ele aparece. Isto porque nós não estamos preparados para tudo que a vida nos reserva. Há momentos que, infelizmente, somos pegos de surpresa, um diagnóstico que nós jamais imaginávamos, uma situação imprevisível. Nós não estamos preparados para essas coisas, mas Deus nos dá graça, mesmo nos momentos em que nós não achamos que temos condições. Então, muitas vezes, Deus nos dá graça para enfrentarmos desafios quando eles nos aparecem, e não antes. Abraão foi um exemplo dessa verdade. Abraão, como na situação que acontece muitas vezes, ele ficou admirado pelo fato de perceber que Deus ainda tinha uma palavra no momento em que ele achava que não tinha mais resposta. A segunda lição, ou resposta que temos, está no nível de nossa espiritualidade. Situações como de Abraão geram um estado de desgaste emocional e espiritual. Eu gosto de uma frase que está em Provérbios, não me lembro o número ali, mas ele diz assim, que a resposta demorada faz com que até um sábio fique louco. Existem certos processos da nossa vida que é tão longo que a única vantagem que a gente acha, a única decisão que a gente acha que deve fazer é desistir ou entregar os pontos. O abatimento espiritual, o esgotamento emocional diante de determinadas situações que ocorrem vai depender do nosso nível de aproximação que temos com Deus. Veja, andar com Deus, estar próximo de Deus, não vai evitar com que você tenha medo, mas uma coisa é certa, o medo, a preocupação, a pressão, o temor, tudo isso que afeta o nosso corpo, mexe com o nosso neurônio, mexe com os nossos hormônios, provocando enzimas que podem criar doenças psicossomáticas em nossas vidas, porque não há quem sinta a angústia do medo e consiga sorrir no outro dia. Tudo isso leva-nos, se o nosso nível de espiritualidade estiver baixo, a questionar a bondade e a soberania de Deus. Mas se nós estivermos muito próximo dele, nós vamos perceber que ele continua no controle, ele continua no trono, e apesar de qualquer situação, ainda tudo vai ficar bem. Uma experiência que nós podemos ver, bíblica, foi a experiência do próprio Elias, no Monte Carmelo, quando ele estava se escondendo ali, com medo de Jezebel, e Deus vem para fora e o chama, e ele vê que aquelas manifestações que, para mim, particularmente, são dignas de temor, uma manifestação de fogo, uma manifestação de terremoto, mas, de repente, ele veio aquela manifestação de calmaria. Eu percebo, meus queridos, que Deus sabe lidar e trabalhar com o nosso medo, muito além das nossas expectativas. Então, a questão aqui é, o quanto eu estiver perto de Deus, o quanto eu estiver andando com Deus, vai definir o tamanho do meu medo. Vai definir se esse medo realmente vai destruir a minha fé, a minha vida. O apóstolo Paulo chegou a certo momento a descrever, no livro de Filipenses, que eles passaram por situações tão difíceis que eles chegaram a se desesperarem. Mas ele termina dizendo, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aquele que estava conosco, nos ajudou a passar pelos momentos de necessidades mais extremas, de perigos mais reais. E ainda assim nós tivemos capacidade de superar
e de vencer. Paulo, outra vez, fala, não porque temos sabedoria humana, não porque alguma condições nós tivéssemos, mas é por uma única causa e razão. A nossa capacidade vem de Deus. Abraão conseguiu, em nome de Jesus, ali podemos ver que Abraão conseguiu superar tudo isso, porque mesmo com medo, em nenhum momento ele se afastou de Deus. E Deus também não se afastou dele, porque Deus não desiste dos seus filhos. Deus, antes, se houvesse assim alguma possibilidade de Deus nos desistir de nós, ele faria o mesmo que ele fez com Abraão. Chamaria para relembrar do concerto, do pacto, para que Abraão, assim como nós, pudéssemos reconhecer que existe um Deus de pacto, de promessa, e tudo que ele diz para nós, e tudo que ele falou em nosso favor, a respeito dele, a respeito de suas promessas, ele é capaz de cumprir. Abraão, não temas. Abraão, não temas. A última resposta é que está em desvendar a situação ou a sutil ação satânica. Meus queridos, Satanás, ele procura, sim, lucrar com o nosso medo. O diabo, ele procura lucrar com a nossa exaustão espiritual. Existem momentos em nossas vidas que requer mais tempo de oração, mais tempo de diálogo, mais desgaste emocional, mais desgaste físico. Há momentos que nós estamos ali no nível 0. Eu recentemente cheguei de Recife, foram 3 dias de viagem, de ida e 4 dias para voltar. Eu cheguei em um momento que eu achei que a estrada não queria deixar com que a gente voltasse, porque aconteceu de tudo. Aconteceu vários desvios, vários bloqueios, várias tempestades, enchentes, e isso foi adiando. E uma das coisas que ocorre em nosso coração é o desespero, porque nós temos o sentido do imediato. A Bíblia diz que nós temos essa sensação, esse botãozinho do imediato nós temos. Não existe ninguém que tenha paciência por si próprio. Todos nós precisamos de que alguma coisa aconteça imediato. Se alguma coisa não estiver acontecendo, se algum processo em nossa vida não estiver em andamento, nós ficamos desesperados. Eu me lembro que a única coisa que muitas vezes nos causava, assim, nos trazia conforto, era o momento em que cada parada, cada pessoa que a gente conversava, cada situação que tinha oportunidade, nós entregávamos o Evangelho de João para essas pessoas e falávamos do amor de Deus para elas. Mas eu digo para você que foi a primeira vez que eu fiz uma viagem tão longe assim de carro. O desgaste emocional, para mim, foi tão forte, foi tão... O estresse da viagem, o calor, a demora, as ruas que não davam certo, tudo foi tão intenso que, particularmente, eu me sentia esgotado espiritualmente. Eu falava, eu comecei a viagem dizendo, Senhor, muito obrigado por essa viagem. No meio da viagem, eu estava dizendo, Senhor, valeu, Senhor, que boa essa viagem, foi muito bom lá. Mas quando chegou ao final, eu falei, Senhor, o que aconteceu que eu não estou entendendo nada? Porque não dava mais para processar tudo aquilo que estava acontecendo. Meus irmãos, existem momentos em nossas vidas que nós não estamos conseguindo e não vamos conseguir processar tudo aquilo que está acontecendo, ou com a nossa família, ou uma fase que nós estamos enfrentando, ou por que as coisas não estão acontecendo. E é nesse momento que nós precisamos continuar ali para perceber e desvendar a sutil ação satânica. A Bíblia mostra em Mateus um fato ocorrido logo após o batismo de Jesus. Jesus ficou 40 dias no deserto e foi justamente no último dia, ou no final do dia, o que o texto nos dá a parecer, que ele já estava terminando aquela fase, e foi no momento em que ele estava fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, realmente lá embaixo. E foi neste momento que o diabo apareceu.
Ele tentou o Senhor com várias propostas para que ele pudesse violar a vontade do Deus Pai. Satanás tentou atingir ele através do orgulho. Depois, através das sutilezas, da fraqueza física, tentou fazer com que ele pudesse tomar posse daquilo que não tinha direito. Mas uma coisa, Jesus Cristo mostrou que pode estar ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis, assim como o próprio Abraão. Se Abraão tinha a voz de Deus que dizia e verbalizava a ele: Abraão, não temas. Hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. Uma coisa que eu li há muitos anos atrás e que me chamou a atenção quando se fala do tema não temas, ou ter medo do quê, é que propositalmente Deus quis que tivesse 365 vezes não temas na Bíblia, começando em Gênesis e terminando lá no livro de Apocalipse. E nós sabemos que para cada temor diário, como Jesus Cristo mesmo disse, basta cada dia o seu mal, nós podemos nos apropriar e nos lembrar da promessa do Deus que diz: não temas. Meus irmãos, não temas. Não sei o que hoje alguns de vocês, ou eu tenho meus temores particulares, eu tenho certeza que cada um de vocês pode ter algum tipo de receio, temor, está enfrentando alguma situação que está ligada, que vem de uma raiz de medo. Mas medo do que se Deus está no controle? Medo do que se é Deus que está na direção de sua vida? Medo do que se você é filho de Abraão e o mesmo Deus de Abraão é o seu mesmo Deus? Não temas. Por maior que seja o gigante, por maior que seja a falta, por maior que seja a ausência, por maior que seja o desgaste, não temas, porque Deus está contigo. O que Ele preparou, o que Ele desenhou, Ele vai cumprir em sua vida. Continue, fique firme, e nós veremos a glória de Deus manifestar sobre nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe. Eu quero só, antes de passar, fazer uma oração antes de passar o louvor, se assim puder. Pai querido, nós te louvamos neste momento, porque sabemos, tu conheces os nossos corações, conhece qualidades e defeitos, dons, virtudes, o Senhor sabe de todas as coisas. Ó Deus, tu nos sonda e nos conhece. E nós pedimos para que, diante do medo paralisante, o medo que muitas vezes nos coloca a desconfiar da tua promessa, o medo que, diante, ó Deus, da situação que estamos enfrentando em nossas vidas, nos torna pequenos. Ó Deus, esse medo, em nome de Jesus, seja superado pelo Deus de promessa. Pelo Senhor que cuida de nós, somos a tua lavoura, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém. Por isso, Pai querido, diante dos vales, diante dos montes, diante dos inimigos, diante de palavras, diante de pessoas, diante, Senhor Deus, de diagnósticos, diante de situações na família, ó Deus, enche o nosso coração de fé encorajadora para que possamos ver o Senhor nos usar e vencer também os nossos inimigos, as dificuldades por eles. Pai, guarda-nos, enche-nos de coragem e fé, de força. Não deixe com que o medo cause doença em nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Te
Muito bom. Pastor José Carlos, tem resumo? Tem sim. Vamos lá, então. Vamos lá. 28 de janeiro de 2023, do início, pastor Alexandre Rubens, Igreja Batista Ferraz de Vasconcelos. Motivos para pavor, insegurança, saúde, motivos para ter medo do futuro. Medo, muitas vezes, da nossa parte, vamos submergindo. O mar está muito agitado. Não. As ondas atendem o meu mandar, sosseguem. A nau não será tragada, sosseguem. Aquele que é dono da terra e céu nos fará chegar ao porto seguro, porque ele tem todo o poder, é soberano, sempre pronto, atendendo, trazendo esperança. Ele, o Deus de Abraão, aquele que recebeu do Senhor o chamado e aliado ao seu chamado uma palavra orientadora, não temas, Gênesis 15:1. Eu sou o seu escudo, o escudo que protege. Não é necessário temer por ouvir a sua voz, como Adão e outros, gente de fé, servos de Deus, das páginas da Bíblia que também viveram um período de medo, que precisavam saber o que fazer e que foram atingidos pela misericórdia de Deus. Medo? Sim, tem medo bom. Tem medo que nos é dado como dádiva, medo didático, preventivo, que traz segurança. O temor aplicado à nossa vida espiritual, o temor do Senhor, temer para não pecar, para não destruir o próprio corpo, morada do Espírito, medo bom, benéfico, mas não só esse, mas o negativo irracional, fobias, o que nos causa pânico, que é disfuncional, paralisante, um grande adversário, um grande obstáculo, de novo paralisante, como se tivéssemos uma nuvem que nos impede de ver as promessas de Deus. Abraão, não temas. Alguém que sai do medo para a fé. Abraão foi trabalhado por Deus nas suas expectativas da grande prova, da quase entrega de seu filho. Ele teve fé. Ele sabia que ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos, Hebreus 11:19. Como ele, estamos sendo construídos, trabalhados. Deus tem sim uma palavra quando achamos que não há mais resposta. Estamos nos aproximando de Deus. Não anula o medo, sim, o medo nos afeta, mas pela proximidade de Deus, percebemos que Ele ainda está no controle. Como nos ensina Paulo, Filipenses 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passar por qualquer situação. Aprendemos, leva tempo, por vezes, o botão do imediato não funcionará. Demora, é difícil de processar, porque não está acontecendo o que acho que deveria. E diante de desgastes físicos e emocionais, o inimigo vai agir. Foi assim com Jesus. Jesus não cedeu, ele venceu. O último Adão venceu. Não temas, nele somos filhos de Abraão. Não temas o que ele deseja e o que ele planejou vai se cumprir em sua vida. Não temas. Muito bom, obrigado, pastor José Carlos, pelo esse resumo, refletindo bem aí aquilo que o pastor Alexandre nos trouxe nessa manhã. Nós tivemos aí, entraram durante a mensagem, nós tivemos a presença do irmão Adilson Sabiá, lá da Vila Mariana. Tivemos também a entrada do Renato Sanches, aqui de Ribeirão Preto, e tivemos um irmão que entrou, ficou, saiu, quase que não entrou, o Davi Coelho, que eu não sei de onde é. Na nossa reunião hoje nós tivemos 33 irmãos, agora nós estamos com 26, alguns já estão se retirando para suas atividades. Eu queria pedir ao Najib, tudo bem, Najib? Najib? Bem, irmão. O Najib fizesse a oração final para nós. Pode ser, Najib? Pois não. E após nós vamos ter aí um bate-papo com o pastor Alexandre Rubens, aqueles que puderem, e de acordo com o tempo dele também. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai.
Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ouvir sua palavra, Senhor, poder estar orando em seu nome, Pai, com os irmãos, poder estar te louvando, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado da maneira graciosa que o Senhor fala conosco, Pai, para que não tenhamos medo, para que a gente possa confiar mais no Senhor, Pai. Que a gente possa, Senhor, ter uma vida que te agrada, Pai. Uma vida sem medo, uma vida que a gente possa ser usado pelo Senhor em todo sentido, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado por mais esse privilégio e mais essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém.